Compreender as condições históricas presentes na Grécia Antiga do século V ao século IV é de fundamental importância para você dominar, apreender o surgimento da filosofia. A filosofia surge neste ethos, neste chão. Você já deve ter pensado e até feito algum tipo de viagem marítima, mas aqui é importante ressaltar que as viagens marítimas da antiguidade provocaram um desencantamento e uma desmistificação do mundo. O mundo, os mares, as terras distantes que dizia a mitologia serem dominadas pelos deuses, agora são vistas com os olhos humanos. E aquele encantamento da tradição mitológica se desfaz diante dos olhos dos marinheiros, dos viajantes e dos guerreiros que singram os mares. Um outro ponto fundamental para o surgimento da filosofia e que faz parte da sua vida é a invenção do calendário. O calendário, ele favoreceu na mente humana, no pensamento humano, a abstração, a percepção e o controle do tempo. O tempo deixa de ser um domínio dos deuses. Não é mais Cronos quem controla e domina o tempo, mas é a engenhosidade humana através do registro histórico, através do calendário. A invenção da moeda também favoreceu o surgimento da filosofia, porque ela desenvolve o pensamento. Saber trabalhar com moeda, você bem sabe, exige uma abstração, uma capacidade de abstração. Exige saber o valor das coisas, tendo como referência a moeda. E veja você que interessante, a palavra valor vem do latim vales, que significa peso. Então, determinar o valor de alguma coisa é determinar o peso. E a moeda faz isso de uma maneira singular e favorece o comércio, favorece a troca daquilo que é produzido, das mercadorias que os povos têm. Outro fator fundamental para o surgimento da filosofia na antiguidade grega é o desenvolvimento do comércio, vejam, que é consequência das viagens, do calendário, da moeda, e também o desenvolvimento das artes e das técnicas que permitem um crescimento na fabricação de utensílios, de coisas e de artesanato. Acompanhe comigo mais um ponto fundamental que você deve aprender e levar para a sua prova sobre o surgimento da filosofia na antiguidade grega. É o ponto da invenção da escrita alfabética. A escrita alfabética substituiu as imagens que eram usadas para a comunicação entre os povos por ideias e conceitos. E transformar uma coisa numa ideia e num conceito e escrever o que a coisa é, promove a necessária abstração e generalização tão cara, tão necessária à filosofia. E por fim, você já tem conhecimento sobre isto, já estudou e já tem uma certa bagagem na compreensão deste item. O desenvolvimento da polis, da política, colaborou significativamente para o surgimento da filosofia. Porque a vida urbana, a cidade, a polis, ela necessita da convivência das pessoas umas com as outras. E como os interesses são diferentes, é necessário se estabelecer um diálogo, se promover uma discussão
e se chegar a uma deliberação. E isso era feito na antiguidade na ágora, na praça, no lugar de nascimento da democracia. Então o desenvolvimento da política, ele permitia um pensamento e um discurso público, e não mais um pensamento e um discurso restrito aos iniciados de algum grupo religioso ou mítico. E fundamentalmente, a política possibilitou que a lei, aquilo que rege a vida e o dia a dia das pessoas, assim como a sua, fosse expressão da vontade coletiva. Todos esses fatores colaboraram com o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. E no canal você encontra mais conteúdos e conhecimentos sobre esse tema tão importante para o seu sucesso no Enem.